Respondendo aqui a pergunta, por que o arrebatamento é pré-tribulacionista e não é parcial? O arrebatamento, ele é total. Então, por que eu acredito, eu vou estar apresentando para os irmãos aqui, a razão por que eu acredito que o arrebatamento é pré-tribulacionista e total. Vamos lá, primeira coisa que precisamos entender é que o plano profético de Deus para os judeus é diferente do plano profético escatológico reservado para a igreja. Então precisamos entender a diferença entre judeus, o povo da antiga aliança, os gentios, os ímpios, que não são salvos, e a igreja. Esses três povos aí estão dentro do que entendemos na Bíblia como a profecia bíblica, ou seja, a escatologia. Na escatologia você precisa entender a diferença entre judeus, gentios e igreja. Então, você tem um programa profético de Deus para um grupo que a Bíblia chama de a nova criação. A Bíblia também chama esse grupo de o mistério, antes oculto, agora revelado. Quem é esse grupo? Esse grupo é a Igreja do Senhor Jesus Cristo. É um novo povo, tá bom? A palavra igreja, ela seria, uma tradução mais literal, seria assembleia, tá bom? Reunião ali de grupos separados para um propósito. Um grupo de embaixadores, tem toda uma referência etimológica que vai apresentar o que é a igreja. Mas a igreja, ela não surge como um organismo vivo antes de Atos, no capítulo 2. Antes que o Espírito Santo descesse ali em Atos, não há o surgimento da igreja. Então, os judeus, a comunidade de Israel, ela não é a igreja. A igreja é a igreja, Israel é Israel. Então, quando você vai interpretar as profecias bíblicas, você precisa entender essa diferença. E eu quero apresentar para os irmãos aqui 3 razões do porquê que eu sou pré-tribulacionista. Por que eu creio que o arrebatamento da igreja, ele é pré-tribulacionista. Primeiro texto, Apocalipse capítulo de número 3. Eu quero poder ler com os irmãos. Apocalipse capítulo de número 3, o versículo de número 10 e 11. Olha o que diz a palavra de Deus aqui. Apocalipse 3, versículo 10 e 11. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém roube a sua coroa. Veja, irmãos, que o texto aqui está falando que Cristo vai nos livrar da hora, não na hora, como alguns midi-tribulacionistas vão querer defender. Cristo vai nos livrar da hora, teres ek tes horas. E a palavra ek aqui, ele vai te guardar da hora da provação, que vai vir sobre todo mundo, também é utilizado em outras passagens. Eu encorajo você a ler João capítulo 17, versículo 15. O próprio Senhor Jesus, ele vai falar para nós que ele não está pedindo que Jesus tirasse os salvos do mundo, mas que os livrasse do maligno. É a mesma terminologia que o Senhor Jesus está usando aqui em Apocalipse capítulo 3. Que por causa do povo de Deus, a igreja, os salvos, guardarem a palavra do Senhor, eles serão livrados, eles serão conservados. Deus vai nos livrar da hora da tentação, da provação, da grande tribulação que há de vir sobre todo mundo. Então esse texto, irmãos, prova para nós claramente que Cristo irá nos livrar do período de sofrimento que há de vir sobre todo mundo. E a tribulação é um período de grande sofrimento. É um período, irmãos, que vai trazer juízo sobre todo mundo e especialmente sobre os judeus. E Cristo irá nos livrar desse período. Segunda razão, por que eu acredito que o arrebatamento ele é pré-tribulacionista, é porque a tribulação ela tem o seu objetivo com os judeus, com a nação de Israel, e também é um julgamento para os ímpios. Abra sua Bíblia, João capítulo 5. João capítulo de número 5. O versículo de número 42 e 43. Olha o que diz o texto.
Versículo 41, Jesus diz assim: eu não aceito a glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vocês não me receberam. Outro virá em seu próprio nome, e certamente o recebereis. Jesus está falando de quem aqui? Quem que é esse outro? Esse outro aqui é o anticristo. É o homem da iniquidade. É o outro que vai aparecer. E ele vai surgir neste mundo, um líder mundial, um líder político. E a Bíblia chama este grande líder que vai governar aí durante um período sobre o mundo. Esse homem é conhecido na Bíblia como anticristo, um falso Cristo. O falso Messias, né, que os judeus estão esperando. Jesus está falando aqui diretamente com os judeus que rejeitaram a primeira vinda de Cristo. Jesus veio, Jesus anunciou a sua mensagem, proclamou o seu reino e eles não receberam. O que Jesus diz a eles? Eu vim e vocês não me receberam. Virá outro em seu próprio nome e vocês receberão. Jesus está falando com os judeus, aqueles que rejeitaram a mensagem de Cristo, que rejeitaram a mensagem do reino. Então, irmãos, nós podemos ver que a tribulação ela é um evento reservado para a nação de Israel. Olha o que diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, fala que nós estamos esperando o nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então a igreja ela não está esperando o aparecimento do anticristo. A igreja espera o nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. É isso que as Escrituras nos encorajam a esperar. Não o início da tribulação, não o aparecimento do anticristo. Não. Esperamos o nosso Deus e Salvador. Filipenses capítulo 3, versículo 20, fala que a nossa cidade está nos céus, de onde também aguardamos o nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então nós estamos esperando uma cidade, e essa cidade está nos céus. Nós estamos esperando a vinda de Cristo para a sua igreja. Nós não estamos esperando a chegada do anticristo. Nós estamos esperando o verdadeiro Cristo, o Senhor Jesus. E a terceira razão do porquê que eu sou pré-tribulacionista é porque Deus não nos destinou para a ira. Olha o que diz aqui, 1 aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, o versículo de número 8. Olha o que diz aqui, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8, diz assim: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando o capacete e a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. E você vai encontrar, irmãos, em várias passagens bíblicas, que o período tribulacional, ele também é chamado na Bíblia como o período da ira vindoura. Cristo é aquele que nos livra da ira vindoura. E como que ele vai fazer isso? Através do arrebatamento da igreja. Então, o que nós estamos esperando? Pelo contrário, irmãos, nós estamos esperando o cumprimento da promessa de Jesus. Jesus nos prometeu levar para a casa do Pai. Onde que está isso? João capítulo 14, versículo 1 a 4. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então, Jesus vai cumprir essa promessa de nos levar para a casa do Pai e não nos trazer para a terra. Trazer para a terra é a segunda vinda de Cristo, que vai acontecer no final da tribulação. Agora o arrebatamento não, vai cumprir essa promessa, vai nos tirar da terra e vai nos levar para a casa do Pai. E após o arrebatamento, nós sabemos que o anticristo ele é liberado e inicia-se então aí o período de tribulação que vai acontecer, como Apocalipse 3 fala, para testar e provar todos os habitantes dessa terra, todos os ímpios, todos que estiverem aqui vão estar dentro desse contexto. Graças a Deus que eu e você não vamos estar aqui, seremos arrebatados antes da tribulação.